Oi, Luí. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Né? A gente está aqui hoje à distância, acho que a primeira aula que eu vou gravar para vocês é o mesmo, né? Então a gente vai fazer isso num bate-papo, né? Para a gente ter essa discussão, de perder essa discussão que é muito importante, tá? E aí a gente tem a oportunidade de se encontrar para tirar as dúvidas, então anotem, tomem nota, porque é um conteúdo muito importante. A gente vai falar sobre a construção de sentido na escrita do aluno surdo, intervenções pedagógicas. Na realidade, a gente vai mostrar um caminho para uma intervenção pedagógica, uma base, como eu disse para vocês, em todas as aulas, eu vou repetir isso do início ao fim da nossa disciplina. A gente não tem receita de bolo, né? Então, não tem como dizer para vocês fazer uma intervenção pedagógica, mas eu posso dar subsídios para isso, que é essa a intenção dessa nossa discussão. Eu preciso debater com vocês, levar vocês a chegar a um pensamento, a desenvolver um raciocínio de que vocês possam ser autônomos para fazer essa intervenção, na medida em que você tem ali outros profissionais que te ajude e construa essa rede de apoio. Bom, a gente vai ver também que bastante da aula vai ser a minha pesquisa de doutorado, né, recente, então alguns dados eu trago da minha pesquisa, mas as referências da minha pesquisa, mas uma parte muito pequena ainda da minha pesquisa, né, não tem aí nem 3 páginas da minha tese, mas eu acho desafiador a gente, no tempo de aula, dá para uma pesquisadora a chance de falar com alunos da sua pesquisa, então eu espero não exceder-me, né? Então, neste assunto, que é um assunto que eu gosto muito, assim, é um assunto que é bem familiar, a gente vai falar sobre este processo da escrita. A gente vai começar a olhar pela produção dos surdos com o olhar de tentar construir sentido e comunicação com aquela produção, né? E não com aquele olhar de está errado, não consigo ensinar, o que a gente pode mudar aqui, tá? Então a gente tem que primeiro saber qual é o sentido que o surdo quis construir com aquela produção, né? Com aquele aluno da educação infantil quis construir com aquela produção. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a leitura e a escrita para criança surda, ela passa por um processo de visualidade, né? Como a gente já leu no texto anterior da Sueli Fernandes, como a gente discutiu isso anteriormente, quando a gente falou de processo de desenvolvimento da linguagem, e aí a gente teve aquela, justamente porque a gente precisa daquele conhecimento, daquela bagagem teórica para entender essas questões que vamos discutir aqui nessa disciplina. Então, assim, a leitura escrita é um trabalho muito complexo, né? E isso pela sua essência, não por trabalhar com crianças surdas, ou com crianças ouvintes, ou com crianças com deficiência. É um trabalho complexo, mas no caso da criança surda, ela envolve alguns elementos básicos que estão presentes na sala, que não estão presentes na sala de aula regular, desculpa, mas são necessários para o processo do ensino de português escrito como segunda língua. É outra coisa que a gente não pode perder de mente enquanto professor, enquanto docente daquela sala de aula, que o processo de ensino dessa língua é em segunda língua, e não como língua materna, né? E não como primeira língua, ou como língua de origem, como eu gosto de dizer para vocês. Não é a língua que constitui o sujeito originalmente, né? Aqueles surdos que optaram pela sinalização, a língua de conforto, a língua de materialização, a língua de origem mesmo da sua construção de identidade, conhecimento, é a língua de sinais, né? Então, esse processo de ensino de português, ele é como segunda língua e é o que voga a lei, como a gente também viu no primeiro dia da disciplina. Está lá que a língua brasileira deve ser ofertada na sua modalidade escrita, com processos de metodologia de ensino, metodologia de ensino e avaliação como segunda língua. Então, eu tenho que pensar sempre nisso. Essa minha atividade, essa minha proposição, esse meu objetivo são condizentes com um aprendiz de segunda língua? Bom, então, especialmente para surdos em séries iniciais, tá? A gente não vai nem falar
dessa construção. Então, a língua escrita, ela só vai ser apropriada pelo surdo, para ela ser apropriada pelo surdo, ela passa aí por esses elementos que eu considerei na minha pesquisa, a partir de outros estudos teóricos, balizadores. Então, a Libras, né, precisa dela para se desenvolver, para oportunizar, e ela precisa de um conceito visual e não uma imagem de apoio. Isso é muito importante a gente saber diferenciar. O que fazem na alfabetização é trazer palavras de apoio com referências à alusão fonética das letras. Lembra que a gente falou disso? A e um desenho de um avião, né? Porque no conceito, o conceito de A não está no avião, mas lembra auditivamente, foneticamente, a letra A, porque ela se inicia com aquela letra lá, um anel, enfim. Então, é um recurso de imagem de apoio e não uma imagem de conceito. Se a gente partir do princípio do que a gente discutiu na aula passada, que as palavras não são fragmentadas para as crianças surdas, então eu não vou ter mais um A, eu vou ter uma palavra de definição, que é outro conceito que eu tenho aí, outro balizador. Então, tem uma palavra definida, pré-estabelecida, e não uma fragmentação, uma silabação de palavras. Então, eu vou ter, por exemplo, o avião, e não a letra A. E aí, ali eu tenho um conceito visual da palavra como um todo, avião. Então, eu preciso da língua de sinais, eu preciso da definição da palavra por definição, e não só a primeira letra. Eu preciso do conceito visual dessa palavra, porque ele está se apropriando daquela palavra. Ele precisa ter essa relação palavra-conceito, o que isso significa, e contextos, né, em que essa palavra vai ser inserida. Então, é importante que se trabalhe, por exemplo, as histórias infantis com ilustração para mostrar conceitos. E aí eu trouxe para vocês um exemplo dessa imagem. Você deve estar se perguntando, por que eu uso essa imagem? Isso é uma produção de uma criança do 3º ano, uma criança surda. Era lobo mau, ela não sabia escrever o mal, ela sabia escrever o lobo, e aí ela desenhou um lobo com cara de mal, né? E aí a gente começa a construir sentidos na produção dela, e a gente vai falar por que a gente constrói sentido e considera isso uma produção escrita de registro, e aí eu vou pensar com vocês a partir de trocar uma produção escrita nas séries iniciais, para a gente pensar isso a partir de um registro e não uma escrita, porque a gente vai ter aí a interferência da língua de sinais, mas que a gente vai continuar falando sobre isso. Então, a gente precisa rever, né, o conceito de letramento para surdos, porque o meu ponto aqui é um ponto que eu achei em Nogueira muito interessante, o processo visual da leitura. A gente fala muito que o surdo é um pouco visual, que é de essência visual, que a visualidade basta, mas o que a gente não pode fazer é a banalização dessa visualidade e nem a cristalização dessa visualidade. Então, a gente entra nessa perspectiva, se a gente entrar nesse limiar, a gente sempre vai acabar pendendo ou para uma supervalorização, e aí a gente acaba em detrimento de outros recursos, a gente supervaloriza em detrimento de outros recursos, ou a gente banaliza demais, né? Então, a gente precisa achar um equilíbrio, e aí eu digo a academia e as pesquisas nesse sentido, e nós, como consumidores de pesquisas e produtores de práticas teóricas, vocês, professores, né, da educação básica, das séries iniciais, a gente precisa ter em mente que a gente precisa desse equilíbrio, né? E aí a Nogueira traz esse ponto e esse alerta para a gente muito importante, quando ela faz uma análise de todas as produções mais importantes de letramento para surdos, né? Então, por quê? Porque letramento para surdos é o balizador do ensino de português para surdos. Então, ela faz esse levantamento, essa análise, e ela vai dizer lá no artigo que ela publica em 2021, que as pesquisas de letramento apontam para algumas características. Então, o que elas convergem entre si? O que dizem as principais pesquisas de letramento? Que a língua de sinais é a primeira língua do surdo. Isso a gente já discutiu, né? Então, 2, que o português é a segunda. Isso também
né? É uma máxima. 3, que a língua de sinais deve ser a primeira língua e deve ser a língua de instrução, tá? 4, que a língua de sinais, a L1, a Libras, né, é uma condição para o aprendizado da língua portuguesa. Então, se eu não tenho a Libras, eu não tenho condições propícias para esse aprendizado da L2. 5, né? A língua portuguesa, L2, né, escrita, para ser aprendida precisa ser ensinadas a partir da visualidade. Ficou faltando ali. 3, as metodologias são de ensino de segunda língua. Desculpa, é a continuação do 5. A língua portuguesa escrita, para ser aprendida, precisa ser ensinada a partir de metodologias de ensino de segunda língua. 6, a língua de sinais é uma língua de modalidade gestual visual. 7, a língua portuguesa é uma língua, na modalidade escrita, deve ser explorada em seu aspecto visual e não fonético. 8, estratégias visuais de ensino-aprendizagem devem ser exploradas, entre elas imagens. Então, vejam só, a gente pode resumir essa máxima em, né, a língua de sinais, ela é a balizadora do conhecimento da segunda língua, então eu preciso ter a língua de sinais para isso, e o ensino de segunda língua só vai acontecer por meio da visualidade. Em síntese, é isso que essas características das principais pesquisas de letramento para surdos vão nos dizer até hoje. Só que a Nogueira fala? O que Nogueira fala? Que justamente essa relação de imagem e conceito nas pesquisas de letramento para surdos passa a ser, de alguma forma, desprendida do conceito inicial. O que ela vai dizer? É que as pesquisas de letramentos para surdos, quando surgem, elas surgem no bojo das pesquisas de letramento do Brasil, né? Então, elas pegam o que tem de letramentos e trazem para o campo da surdez. Aquela boa e velha adaptação, ou, transposição, enfim, perspectiva, né? Que a gente tem. Então, ela pega conceitos já estabelecidos e traz para a área da surdez. E tá tudo ok. Só que daí a gente pode cair nesse processo, a gente pode cair numa armadilha teórica, porque ela não foi criada para aquele público-alvo, né? Então, as teorias, as pesquisas de letramento, elas surgem num espaço-tempo muito específico, necessário. As pesquisas de vanguarda exercem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizado do português para surdo. As pesquisas de letramento de vanguarda para surdo surgem nesse processo. Só que, a partir daí, a gente precisa pensar em novas metodologias e pesquisas de letramento para surdo que correspondem ao nosso espaço-tempo, este que nós temos agora, né? Então, a Nogueira vai dizer assim que o letramento para surdos ainda, pensando no letramento para surdos, ele ainda é a principal perspectiva de discussão do ensino de língua portuguesa para esses alunos. Aí ela conclui que, ao conceitualizar o letramento na dicotomização L1, L2, quando eu faço isso, eu preciso da L1 para ter L2. Se eu não tiver L1, eu não tenho L2. Ainda não se afastam significativamente de uma lente monolíngue. Por que ela disse isso? E eles avançam timidamente na consideração de outros recursos de comunicações que não os linguísticos. Por quê? Porque eu ainda centralizo a pesquisa em um olhar cristalizado a respeito de uma língua se sobrepor a outra e uma depender da outra para existir. Quando internamente as línguas e cerebralmente elas acontecem de uma forma linear, né? Conforme é oferecido àquele público. Obviamente que as necessidades da oferta do português para surdos são diferentes das necessidades de oferta de uma língua oral, seja o inglês, para um brasileiro que mora, por exemplo, na Inglaterra e vai ter os seus filhos lá. Então, essas crianças vão ouvir o inglês, vão ouvir o português. O surdo precisa ver, conceitualizar o português. Mas a gente avançou muito timidamente em relação
o desprendimento bilíngue do letramento, porque a gente ainda faz essa dicotomização. Um é L1, um é L2, e não são línguas do sujeito, né? Então, a língua de sinais é a língua dos surdos. O português não? Por que o português não seria a língua de... Não, uma é a primeira, a outra a segunda. Existe uma hierarquização linguística muito grande nas pesquisas e nesse processo social. E aí ela fala assim que o letramento para os surdos, ele se concentrou num tripé, né, que ela coloca nessa imagem que vocês estão vendo: palavra, sinal, imagem, palavra, sinal, imagem, palavra, sinal, imagem. E aí ela coloca muitas vezes que aparece nessa forma aí. A palavra bola, o sinal bola e a imagem de bola, né? Tudo bem, né? Ser esse tripé, ter a língua de sinais, ter a imagem conceitual e ter a palavra em português, mas falta aqui um contexto. Então, olha lá o que ela coloca Hoje eu já comprou Coca-Cola, é bolo. Eu estou atrasado o ônibus. Então, o que a gente vai ver nesse exemplo que ela traz é que, para os principais autores, isso é interferência da Libras na escrita do português, um processo de interlíngua, que é aquele processo que eu saio dessa língua minha, né, minha língua de origem, para chegar nessa língua que é a minha língua-alvo, né, a minha segunda língua, e aí eu passo neste processo por interlíngua, quando eu não estou nem em uma língua e nem na outra. Então, ou Peixoto vai dizer que isso é um processo de degrau, que eu me apoio na minha língua para subir para a segunda língua. Ou seja, eu sempre estabeleço para este surdo um processo de você está no lugar de erro, no lugar que você ainda não atingiu o objetivo, no lugar de vir a ser. E não olho para essa construção como parte de um processo conceitual de se criar bagagem dentro do caminho do bilinguismo, do caminho para ser bilíngue. Vocês entendem a diferença do olhar para essa perspectiva? Então, que é a perspectiva que eu trabalho, que é a perspectiva translíngue. A gente olha para essa produção do surdo não como processo, isso é um processo de interlíngua, ou isso é um processo, é sempre não com uma lente de erro, e uma lente de vir a ser, né? Ele está indo ser um bilíngue, ele está indo se apropriar da língua brasileira, da língua portuguesa. E assim como este é um processo natural de continuidade do bilinguismo, é um processo, né? É um passo a passo para chegar lá. E isso faz parte do processo. E ele está construindo sentidos que lhe dê bagagem para construir novos sentidos, e novos sentidos, e novos sentidos, e aí ele vai ter um amadurecimento linguístico naquela língua que também é dele, que ele vai se apropriar, que é qualquer língua que se aproprie. Então, a ideia de monobilinguismo que ela coloca é quando eu separo as línguas, exatamente. Então, eu tenho 2 monolinguismos e não tenho um bilinguismo, né? Então, duplo monolinguístico, que Ing Garcia vai dizer, ela vai chamar isso de duplo monolinguístico. Então, uma hora eu estou só na língua de sinais, outra hora estou só na língua portuguesa, e uma sempre se sobrepõe à outra, ou um bilinguismo de equilíbrio, que você está sempre tentando equilibrar as duas línguas o tempo todo. E eu não faço isso com vocês, né? Apesar de ser ouvinte, eu aqui busco recursos visuais da língua de sinais, que é a minha língua, não minha língua de origem, mas minha língua de identificação e apropriação e de crescimento. Eu busco recursos linguísticos que para mim faz sentido, e vocês estão construindo esse sentido a partir da visualidade de vocês, mesmo que não saibam língua de sinais, mas que pode ser um recurso melhor para complementar o meu discurso e a minha comunicação. E aí a gente está construindo sentidos, a gente está construindo uma comunicação, né, nesse sentido, e eu faço uso disso simultaneamente, e é sem perceber, é inato, simultaneamente o tempo todo. Eu trago esses recursos que às vezes são linguísticos mesmos, às vezes são só visuais, mas que têm influência da minha língua de origem, né? E aí as pessoas que têm outras línguas vão fazer, não vão fazer esses
a gente chama de remix, né? Mas não é interferência, não é um degrau e não é um processo de interlíngua, é um processo de construção de sentido e de recursos e estratégias de comunicação, né? Então, essa é a principal diferença dessa concepção que eu tenho proposto para vocês olharem para este processo de ensino-aprendizagem. Vamos passar aqui mais um slide. Então, a gente tem que colocar esse ensino-aprendizagem sob uma perspectiva. Qual perspectiva que você, como professor, vai adotar, né? Obviamente, essa é uma perspectiva, a gente vai apresentar outras perspectivas para vocês, até faz parte do trabalho de vocês de disciplina, a gente encontrar essas perspectivas e dizer qual melhor você se adapta. Não, professor, eu acho mais confortável para mim esse processo de interlíngua para eu saber identificar, saber reconhecer onde a língua de sinais está interferindo naquele processo de ensino-aprendizagem. Mas eu proponho convidar vocês hoje a pensar sobre essa perspectiva, da gente reconhecer o contexto linguístico para do aluno surdo em uma perspectiva multimodal, multilingüe e trans. Tá? Então, eu quero começar a pensar em vocês que essas produções, esse contexto escolar do surdo, deste aluno que está lá na sua sala de aula, que vai estar na sua sala de aula, é um processo multimodal, né? Ele tem múltiplas modalidades, ele não vai ser sempre de uma só, ele não vai sempre estar em libras ou em língua portuguesa, e nem em palavras e registros escritos, mas ele vai usar outras formas de registro, e aí por isso convido vocês a pensar sobre registro e não sobre língua escrita, principalmente nesse período em que vocês vão trabalhar com essas crianças. Ele é multilingüe porque ele está em processo, ele está em contato com o português na escola, que é a língua majoritária, em sociedade, e ele é da língua de sinais, e aí o contexto maior, que é o social, ainda sofre interferências de muitas outras línguas, né? E ele é trans, ele transgride todas essas fronteiras. Aliás, ele não é limitado, fronteiras não são limitadoras para estes processos, né? Então, começar a pensar, né, nessa metodologia empregada a partir desses processos, né, ensino de língua no ensino e na aprendizagem da língua escrita, a gente precisa pensar a partir das representações que os alunos trazem sobre si mesmo, que é muito importante, é o que a gente falou lá naquela divisão de pessoa surda e deficiente auditiva, tá? Qual é a representação que o aluno tem de si mesmo, né? Sobre si e sobre o recurso escrito, o que ele pensa que é aquilo, qual é o conceito que ele tem da escrita, ele entende a finalidade e a importância da escrita, né? Além de compreender que o modo como as atividades escritas são pensadas e desenvolvidas podem repercutir na postura assumida diante da escrita. Então, como eu elaboro e conduzo esse processo de elaboração de atividades e desenvolvimento dessas atividades pode repercutir na forma como meu aluno vai desenvolver ou não essas atividades, tá? Então, eu pensar que eu sou parte do processo e não estou alheio a ele quando eu passo essa responsabilidade para o aluno, né? Então, o aluno é lei da física, ação e reação, né? Então, a gente precisa pensar na manutenção das identidades e representações e na construção de outras representações sobre o recurso escrito e sobre si mesmo. Então, como a gente vai ampliar? Ele chega para você com um conceito sobre o recurso escrito, ele chega na sala de aula, ele chega na escola com o conceito que ele traz, com as representações que ele tem sobre a escrita, o que ele ou não, e aí de que forma que a gente pode ampliar? Então, pensar neste contexto multimodal, multissemiótico e trans, é pensar a partir dessas inadequações que eu acabei de dizer para vocês. Bom, olhando o relógio para mim, né? Mas eu só fiz 10 slides para não me alongar muito. Bom, deixa eu me mudar aqui de lado para poder ler com vocês. Então, qual é o principal desafio de vocês?
ou dos recursos metodológicos e pedagógicos que vão ser empregados e elaborados por vocês, professores de educação básica da escola regular. O contexto já é um desafio, que é estar em escola regular com alunos ouvintes e alunos surdos. Este é um desafio posto, que não dá mais para a gente sentar e ficar reclamando, dizendo, isso é impossível, não dá, sabe, dar murro em ponta de faca, repetir os mesmos argumentos, porque, e aí? Depois disso, a gente só senta e chora ou a gente faz alguma coisa? Porque ficar repetindo que, são dois alunos com metodologias diferentes numa sala de aula só, como que eu vou fazer isso? Como que você vai fazer isso? Vamos começar a pensar estratégias metodológicas a partir disso, coisas que atinjam os dois públicos, até que a gente não consiga uma situação ideal ali, nem dos alunos surdos conseguirem um aporte de estar numa escola bilíngue, numa classe bilíngue específica com aulas de português, ou aulas de português separados e o resto junto, sei lá, o cenário que a gente achar ideal, e que tem se lutado, e o movimento surdo tem lutado por isso, o que a gente vai fazer? Só ficar reclamando e negligenciando e fazendo a omissão desse ensino? Então, esse é um desafio posto, tá? E, a partir daí, qual é o principal desafio de vocês? A modalidade. Qual que é o principal desafio? É que a modalidade escrita na interface Libras-Português, esse bilinguismo, esbarra no registro multimodal da língua de origem. A língua de sinais, isso a gente falou aula passada com vários exemplos que eu dei de construção da casa pegando fogo, ou de uma árvore caindo, a simultaneidade, a expressão dando tempo verbal, ela tem uma carga visual, espacial muito grande, que não é comportada na linearidade do português. Este é o desafio. Primeiro, para mim, e mais complicado, de se ensinar uma língua, principalmente nos anos iniciais, uma língua linear, sequencial e estética, sendo que o seu aluno tem origem, né, tem como primeira língua uma língua extremamente multimodal, porque eu acho que a língua de sinais, eu corroboro do conceito da Nogueira, que a língua de sinais não é uma língua viso-espacial, ela é uma língua de multimodalidade, é uma língua multimodal. Né? Então, quando a gente usa o corpo, a expressão, o espaço e tudo isso, a gente está usando muitas modalidades linguísticas para a comunicação, que não só a espacialidade e a visualidade. A gente acomoda outras questões na língua de sinais. Bom, mas isso é uma questão conceitual, tá? Mesmo ela sendo viso-espacial, isso também é um desafio, tá? Então, como a gente vai colocar, por exemplo, que eu já discuti com vocês, a questão do lobo mau. Como que eu vou escrever esse é um lobo, né? E o mal já vem junto na simultaneidade. E aí eu criança, só sei a palavra desse sinal de lobo, e aí eu escrevo lobo. E isso daqui, como que eu vou fazer? Vou desenhar isso daí, que daí eu construir sentido, ele vai comunicar, ele vai saber que este lobo que eu estou falando não é um lobo bonzinho, é um lobo mau, né? E ele constrói sentido e comunica, né, dessa forma. Então, pensar nisso como um registro e a escrita como parte desse processo de registro é muito importante, né? E não se fixar a modelos engessados de ele precisa escrever isso naquele tempo. Lembra que a gente falou do processo de desenvolvimento da linguagem, tá? Então, o aprendizado do surdo, conforme colocado, não passa por estabelecer letra-som. Ponto. Né? Isso a gente já falou várias vezes também. Da mesma forma que não faz sentido a silabalização e outros recursos fonéticos. Igualmente impactante para o aprendizado são os elementos gramaticais visuais da língua brasileira de sinais que não encontram assim correspondente léxico, morfológico e sintático na língua portuguesa e precisa ser descrito. Né? Às vezes na prosódia a gente até pode encontrar, mas na escrita, como transformar, por exemplo, uma expressão facial todinha de uma carga de uma frase em um ponto. Só se consegue fazer isso com uma maturidade do contínuo bilíngue, desse processo.
entende? E entender que é um processo, e não que ele está indo, ou que ele é um vir a ser um bilíngue, ou que ele ainda não chegou ao objetivo, ou que ele não conseguiu, ou que ele é um processo. Ele está desenvolvendo um processo, ou seja, ele está avançando etapas. Vamos passar para o próximo. E aí, vou mudar eu de novo de lugar. Como eu quero pensar sobre vocês, começar a pensar com vocês sobre a construção de sentidos em algumas produções de alunos surdos, né, reais. Isso faz parte do corpus da minha pesquisa, dos meus dados. Eu trouxe para vocês para a gente começar a pensar, começar a entender como se constrói sentido nessa produção de registro que parte que parte do registro para chegar na escrita. Vocês lembram, vocês têm no texto que eu acho que eu já mandei para vocês, no primeiro texto que eu fiz, que eu trago uma citação da Lodge no esquema de apropriação de escrita, mas acho que a alfabetização, ela traz o processo de alfabetização, o desenvolvimento da linguagem do aluno surdo, que ela vem desenho, aí às vezes vai direto para a língua escrita, às vezes volta na Libras e vai no desenho que ela não é linear, como Vygotsky também ia propor, e ela se baseia em Vygotsky, né? Desenho, palavra, conceito, né? Então, que no surdo não tem essa linearidade para se construir, né, esse aprendizado da língua escrita, então a gente tem que pensar nisso e ter isso em mente, né, que não tem essa linearidade, que o processo de desenvolvimento da linguagem está também, e daí é um processo, como um processo de desenvolvimento da linguagem, tanto em língua de sinais quanto na língua portuguesa, eles estão em processo e a gente precisa dessas etapas. E às vezes a primeira etapa vai ser o desenho, e aí que eu proponho, de novo, né? É aí que eu proponho pensar nessa língua escrita a partir de registros, como ele registra, porque ele está vindo de uma língua multimodal que tem que caber numa língua portuguesa. E isso não vai fazer assim, pega uma língua assim e coloca assim, não vai, isso não existe, tá? Essa relação, essa língua, vou transformar, adaptar nisso e eu vou conseguir, né? Este processo é um amadurecimento que vai levar anos, né? Então, entendendo que é de etapa, que é de galgar, que é de passo, que é processo, que é processual, que a gente chega lá, é muito importante, né? Então, como os alunos construíram sentidos em produções que eram de escrita, né? Na minha pesquisa, por exemplo, a gente teve uma atividade de história em quadrinhos sobre Covid, né? E aí o aluno chegou com essa produção que vocês estão vendo aí, né? Tem uma mulher, um homem e tal, aí tem um lavando as mãos, tem um homem com máscara, outro com máscara, e aí tem uma seta indicando que eles estão separados, aqui um álcool passando na mão. E aí lá em cima ele escreve prevenção Covid, quer dizer, ele fez uma história sobre como se prevenir, né, como a gente se previne de contrair o Covid. Ele está no 5º ano, e isso apresenta uma característica que na minha concepção teórica é muito importante, que é a autorregulação de aprendizagem. Então, ele tinha que fazer uma história em quadrinho, ele não sabia desenvolver diálogo, mas ele sabia que visualmente ele conseguia construir uma história que não precisaria de caixinhas de diálogo para se passar uma mensagem, né? Então, veja como ele se autorregulou para achar uma estratégia que comunicasse, que atingisse o objetivo que foi proposto para ele, né? Que era fazer uma história em quadrinhos. Você vê que ele dividiu em quadrinhos, tem aqui desenhos apagados, quer dizer, ele tentou fazer outros que ele achou que não era certo e ele apagou. Então, tá ali dividido como história em quadrinho, tem estrutura de história em quadrinho, tem começo, meio e fim como história em quadrinho, tem informação como história em quadrinho, e ele não tem uma palavra escrita. Eu não posso dizer que esse aluno não fez uma história em quadrinho porque não tem uma palavra escrita. Então, isso são, eu acho que é 6º ano, eu errei um ano. É porque esses alunos foram 2 anos de acompanhamento. Então, eles começaram por uma série e terminaram em outra. E como isso é do 2º ano, eu acho que ele já estava no 6º ano. Então, isso é uma característica que Velasco e Garcia vão colocar para nós como uma atividade autorregulada. Tanto no ensino quanto na aprendizagem, no meu processo de elaboração dessas atividades pedagógicas, desses recursos pedagógicos e dessa metodologia,
eu tenho que buscar atividades que eu permita ao aluno se autorregular, né? Se eu coloco uma atividade com características muito específicas, escreva, se for discorra, ele ainda pode achar, mas escreva como foi seu dia. E aí, desculpa, esse aluno não consegue fazer essa escrita, essa intervenção escrita, a gente vai ter um problema de permitir essa autorregulação multimodal, né? Então, a escrita é uma atividade complexa que exige uma combinação de fatores de norma, código, recurso, forma, propósito e objetivo. Então, não é só norma. A gente precisa entender que não é só norma, não é só aquela palavrinha escrita, né? A escrita, ela vai passar, ela exige a norma, mas é uma combinação de fatores. Norma, código, né? E aí ele está num código de desenho, recurso que eu vou ser utilizado, que forma, que propósito e a que objetivo. Então, aqui, ele conseguiu equilibrar tudo. Ele tinha a norma, ele tinha o código, porque ele colocou lá prevenção Covid, ele tinha um recurso, que foi o desenho, ele tinha forma, que foi a história em quadrinho, ele tinha um propósito, que era falar sobre prevenção, e ele alcançou um objetivo de fazer uma história em quadrinho. Então, vejam, ele construiu sentido. E ele fez um registro, não escrito, mas era um registro. E por isso que eu gostaria de pensar para vocês na ampliação deste conceito de escrito. É um registro, eu posso avaliar. Entende? Aí eu trago para vocês uma outra estratégia de autorregulação que os alunos que a gente apresenta, que foi apresentado na minha pesquisa, para vocês verem como os alunos se autorregulam e constroem esses sentidos. Por exemplo, no trecho entre fumaça dos incêndios no Pantanal, a palavra destacada era uma pergunta. E aí, o que a menina escreveu aqui? Ela pegou incêndios, colocou uma setinha e colocou fogo. Por que ela fez isso? Porque essa palavra incêndios, em língua de sinais, é o fogo com a expressão facial correspondente para indicar a intensidade desse fogo que está pegando em vários lugares. E ele caminha também. É uma construção espacial. Isso é fogo. Incêndio. Percebem a diferença? Mas como não tem como escrever isso, ela pegou a palavra incêndios e colocou lá fogo, que era uma palavra que fazia ela lembrar incêndios, para quando ela estivesse sozinha ou em outro contexto, ela lesse a palavra incêndio e ela saberia que era esse sinal de fogo, muito fogo, espalhando incêndio. Enfim, ela se autorregulou. Ela achou uma estratégia que permitisse que ela apropriasse, ampliando o conhecimento que ela tinha anteriormente, que era só fogo, e aí ela descobre que essa palavra usada com movimento, expressão facial, tem outro significado contextual em língua portuguesa, que é incêndio, e aí ela faz essa relação para ela não esquecer, ela se autorregula, né? Então, em outros momentos, sem a presença do intérprete ou sem a presença da língua de sinais propriamente dita, ela tem um referencial que lembra ela da primeira língua, que é a língua origem, que é só fogo, né? Mas que permite a ela se apropriar do conhecimento em língua portuguesa. Isso é uma atividade autorregulada. Isso são estratégias de autorregulação que os alunos estão fazendo o tempo todo em sala de aula no aprendizado da língua portuguesa, né? E aí a gente fez... Eu fiz um quadro na minha dissertação baseado nessa teoria de Velázquez e Garcia, que elas falam sobre língua de sinais, né? E ela vai falar assim, quais são, então, as estratégias presentes na escrita e os impasses de aprendizagem. Então, a estratégia, a retrotradução é uma estratégia muito presente na escrita, que é a tradução de segunda língua, tá? Ou de língua adicional, ou de língua... ou de apropriação de uma outra língua, né? A retrotradução é a tradução de palavras e frases. Eles estão usando sempre de um idioma para o outro, que é o que ela fez aqui. A retrotradução, ela traduziu a palavra incêndios para ela se lembrar. Então,
como que isso ocorre na interface Libras-Português? Descrição ou desenhos das expressões faciais. Também, a menina também fez isso no Lobo, né? Descrição de lugares, objetos, com uso de classificador descritivos em substituição dos nomes. Então, ela vai lá e ela vai descrever carros muito filam atrás do outro, que é para engarrafamento, né? Então, ela vai lá e faz essa retrotradução. Ensaio tentativo, uso de palavras do repertório linguístico experimental, que pode fornecer um melhor ajuste, né? Então, uma estratégia que em língua de sinais os alunos fazem, que a gente encontrou, é colocar desenhos ou a representação do sinal para compreensão da construção escrita, né? Tinha também em um outro que a gente vai discutir mais tarde, uma outra construção que era 3 porquinhos, a menina colocou lá 3, ela fez o desenho da mãozinha com 3 e escreveu porquinhos. É uma representação do sinal. Outra coisa foi o sinal de campo, também área urbana e área rural, que ela fez, ela não sabia como dizer, e ela fez um desenho para fazer. Então, sai em tentativa. Eu vou colocar uma coisa da minha língua de origem que eu sei, para depois, no contexto, tentar encaixar melhor, tá? Então, essa é uma estratégia de ensaio tentativa. Adiantamento, também é uma outra estratégia que a gente conseguiu perceber. Colocar uma palavra da outra língua, né, no caso do português, e continuar escrevendo sem a tradução. Então, a gente vai ver muito isso nos surdos, com palavras soltas, sem contexto, porque é a variação de um sinal. Então, ontem eu estava numa aula com o professor surdo, Carlos, e ele usou um sinal que é bem específico da língua de sinais, que é abaixar as calças. E aí, se ele escrevesse isso, todo mundo ia falar assim, porque é no sentido de foi enganado. E aí, no contexto texto, se ele escrevesse, eu comprei um carro, e aí fui parado numa blitz, descobri que o carro era roubado, tal, abaixei as calças, que era o contexto que ele estava dizendo. Aí fui enganado. Eles fazem isso, como eles não sabem a tradução, principalmente de expressões idiomáticas, eles podem ter uma palavra solta. No caso de crianças, pode ter ali um sinal de bom, boa, né, para indicar muitas coisas que é bom, bem, é um sinal de vida, escrever fulano vive, porque indica presença também em língua de sinais, né? Então, fulano vive, você fala, vida? O que tem a ver nesse contexto? Mas é porque em língua de sinais também indica presença, é uma variação de sinal. Bom, o que eu queria finalizar com vocês nessa parte de construção de sentidos? A gente ainda vai ter outras falas, né, sobre isso, a gente vai discutir mais, a gente vai trazer mais exemplos sobre a construção de sentido dessas crianças surdas e pensar nessas estratégias metodológicas a partir da forma como os surdos constroem sentidos, que não é de uma forma única, né? Ela pode ser multimodal, ela pode ser multissemiótica, né? Ela pode ter outros recursos que não só a escrita, mas que é um processo para se chegar nela, né? Ela é bilíngue ou multilíngue, vocês veem aqui fogo e incêndio, e ela é trans, porque ela ultrapassa essas regras específicas. Então, toda história em quadrinho tem o balãozinho. Não tem, e conseguir chegar no objetivo. Então, além da atividade autorregulada, existem outras estratégias de ensino-aprendizagem para se construir sentido e chegar, né, avançar etapas nesse processo do contínuo bilíngue que a gente pode discutir, tá? Mas para a gente finalizar, eu queria falar para vocês que a construção de sentidos por meio de registros escritos multimodais caracteriza por sua simultaneidade linguística de recursos multissemióticos, como a gente viu nessas construções dos alunos surdos, né, de séries iniciais. Então, ele é caracterizado pela simultaneidade, vai ter numeral, vai ter, às vezes, só a palavra casa, vai ter o sinal da mãozinha indicando que é a casa, e foi isso que a menina fez. Ela não fez aquela casinha, ela fez 2 mãozinhas juntas, que é o sinal de língua desenhado, estaticamente mais desenhado. Então, uma gama de recursos linguísticos
e muitos semióticos para se chegar numa construção de sentido, para se construir sentidos, né, para se avançar etapas. Compreender e ser compreendido por um texto escrito linear com regras de apenas um código, quando o aluno é um bilíngue, emergente, isto é, está numa fase inicial, que são os alunos que vocês vão pegar do contínuo bilíngue, está começando a ser bilíngue, é uma tarefa dificilmente eficaz. Então, a gente não pode exigir dele que o texto dele seja linear com regras só da língua portuguesa, porque não vai ser eficaz. Já se provou não ser eficaz, né? E a gente fica naquele sentimento de frustração, imputando o erro à língua de sinais, imputando culpa ao aluno, imputando culpa ao sistema, à metodologia, né? Então, não é eficaz porque a gente continua exigindo norma estática e quadrada e linear para todos os alunos, quando os alunos são diferentes, né? As produções dos alunos transgridem essa lógica. Isso eu consegui provar, por exemplo, na minha pesquisa. Nenhum aluno simplesmente fazia o que era lógico. Ele sempre apresentava um recurso, uma estratégia que transgredia a lógica normal da linearidade ou da proposição que estava feita para ele em atividades, né? Transgridem a lógica estrutural nos seus engajamentos de aprendizagem. Eles sempre vão procurar uma estratégia que acomode todos os recursos que lhes têm disponíveis no que a gente chama de repertório linguístico, em tudo aquilo que ele usa para se comunicar, seja isso uma expressão, um gesto, um desenho, uma palavra, um recurso de língua portuguesa. E aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos em sala desses alunos que, por exemplo, numa fase inicial fizeram a atividade de fono, terapia de fono, que eles também exigem esse recurso e usam esse recurso oral com a fala para chegar no conceito. É isso mesmo, ele repete, é vaca, a aluna fala, é vaca, ela quer ler que é vaca nos lábios da professora ou da intérprete para ela se confortar. Então, é uma gama de recursos que transgridem a lógica. Se a gente pensar de uma forma lógica, realmente é uma tarefa pouco eficaz. Então, eu começo a pensar com vocês a partir dessas definições, né, para a gente chegar aí num senso comum e um diálogo mais eficiente que possa colaborar com a formação de vocês como professores de educação básica. Gente, beijo, já falei demais. Aí eu espero vocês na próxima aula. Tchau.